A luta operária. Capítulo 1. O sindicalismo. A tarefa primordial da classe operária é tomar em suas mãos a produção e organizá-la. Para prosseguir a luta, é, contudo, necessário ver clara e distintamente o fim a atingir. Não resta senão o combate em si mesmo, isto é, a conquista do poder sobre a produção é a principal e mais difícil parte do que há a fazer. É no decurso desta luta que se criarão os conselhos operários. Não podem prever-se exatamente as formas que, no futuro, tomará a luta dos trabalhadores pela sua libertação. Essas formas dependerão das condições sociais e evoluirão com o crescente poder da classe operária. É e será necessário examinar de que modo esta batalha se desenrolou até o presente e como adaptou as suas ações às mudanças de circunstâncias. Não seremos capazes de fazer face às necessidades do momento, senão através dos ensinamentos, da experiência daqueles que nos precederam e somente encarando-a de uma forma crítica. Em qualquer sociedade assente sobre a exploração de uma classe trabalhadora por uma classe dominante, se trava uma luta permanente, cuja parada é a divisão do produto total do trabalho, ou, noutros termos, o grau de exploração. Assim, a Idade Média, como todos os séculos que se lhe seguiram, está cheia de combates incessantes e encarniçados entre os camponeses e os senhores da terra. Na mesma época, pode-se ver a luta da classe burguesa em ascensão contra a nobreza e a monarquia, pelo poder sobre a sociedade. É uma luta de classes de natureza diferente, associada ao crescimento de um novo sistema de produção proveniente do desenvolvimento da técnica, da indústria e do comércio. É uma guerra entre os senhores da terra e os do capital, entre o sistema feudal em declínio e o sistema capitalista em pleno voo. Através de uma série de convulsões sociais, revoluções políticas e guerras, em Inglaterra, Franca e em seguida noutros países, a classe capitalista conquistou o domínio completo da sociedade. No regime capitalista, a classe operária deve travar contra o capital duas espécies de lutas. Travar um combate perpétuo para atenuar a forte pressão da exploração, para fazer aumentar os salários e acrescentar ou manter a sua parte no produto total. Por outro lado, deve com o aumento da sua força conquistar o domínio da sociedade para derrubar o capitalismo e instaurar um novo sistema de produção. Quando pela primeira vez, no início da Revolução Industrial em Inglaterra, se introduziram máquinas de fiar e depois de tecer, os operários revoltados quebraram-nas. Não eram propriamente operários no sentido atual do termo, quer dizer, assalariados. Tratava-se de pequenos artesãos, até então independentes, reduzidos agora à fome pela concorrência das máquinas, produzindo a baixo preço e que em vão experimentaram destruir a causa de sua miséria. Em seguida, eles ou seus filhos tornaram-se os trabalhadores assalariados, manobrando eles mesmos as máquinas, e sua posição foi mudada. O mesmo se passou com exércitos de camponeses que durante todo o século XIX, período de desenvolvimento industrial, se amontoaram nas cidades, atraídos por aquilo que lhes parecia bons salários. Na época moderna, são os descendentes dos operários que povoam as fábricas e sê-lo-ão cada vez mais. Para todos, a luta por melhores condições de trabalho é uma necessidade imediata. Sob pressão da concorrência e para aumentar os lucros, os patrões tentam baixar os salários e aumentar o máximo possível os períodos de trabalho. Os trabalhadores, impotentes, ameaçados pela fome, devem se submeter em silêncio. Depois a resistência explode de repente, sob a única forma possível, a recusa de trabalhar, a greve. Na greve, os trabalhadores descobrem pela primeira vez a sua força. Na greve, aparece o seu poder de luta. Da greve nasce a associação de todos os trabalhadores de uma fábrica, de uma indústria, de uma nação. Da greve nasce a solidariedade, o sentimento de fraternidade entre camaradas de trabalho, o sentimento de união com toda a classe. É a primeira aurora do que será um dia o sol da nova sociedade. A entreajuda, aparecendo primeiro sob a forma de coletas espontâneas e benevolentes, cedo toma a forma durável de um sindicato. O desenvolvimento de um sindicalismo sólido requer certas condições.
A dura existência em um mundo onde tudo é permitido aos exploradores, onde reinam as proibições e o arbítrio policial, situação herdada em grande parte do período pré-capitalista, deve ser primeiro suavizada para que possam ser edificadas construções sólidas. Os trabalhadores tiveram que lutar a maior parte do tempo por si mesmos para que as condições do desenvolvimento do sindicalismo fossem garantidas. Em Inglaterra, foi a campanha revolucionária do cartismo. Na Alemanha, meio século depois, a luta da social-democracia, que, impondo o reconhecimento dos direitos sociais dos trabalhadores, lançaram as bases do desenvolvimento dos sindicatos. Nos nossos dias, existem sólidas organizações englobando trabalhadores do mesmo ramo de indústria num mesmo país, mantendo ligações com outros setores da atividade e internacionalmente unidos aos sindicatos de outros países do mundo. O pagamento regular de elevadas cotizações fornece os fundos necessários para a manutenção dos grevistas quando se torna imperioso forçar os capitalistas a conceder, contra sua vontade, condições mais decentes aos trabalhadores. Os camaradas mais capazes, por vezes vítimas do inimigo na sequência de lutas passadas, tornam-se os permanentes, fazendo nas negociações com os investidores capitalistas o papel de porta-voz dos operários independentes e conhecedores bem dos problemas. Em consequência de uma greve oportunamente desencadeada e sustentada com toda a força do sindicato, em consequência das negociações que se realizam, podem ser concluídos acordos assegurando salários mais elevados e uniformes, horários de trabalho mais reduzidos, na medida em que a duração destes não esteja fixada por lei. Os trabalhadores já não são mais indivíduos impotentes, obrigados pela fome a vender sua força de trabalho não importa por que preço. Eles estão agora protegidos pela força de sua própria solidariedade e cooperação, porque cada sindicalizado não apenas dá uma parte do seu salário para seus camaradas, como está pronto a arriscar seu próprio emprego na defesa da organização e da comunidade sindical. Assim, estabelece-se um certo equilíbrio entre a força operária e a dos patrões. As condições de trabalho deixam de ser impostas pelos interesses todo-poderosos dos capitalistas. Os sindicatos são pouco a pouco reconhecidos como representantes dos interesses dos trabalhadores e, ainda que a luta continue necessária, tornam-se uma força que participa das decisões. Não por toda parte e não de uma só vez, nem em todos os ramos da indústria. Os operários especializados são geralmente os primeiros a criar seus sindicatos. A massa dos operários não especializados, que povoam as grandes fábricas e lutam contra os patrões mais poderosos, só mais tarde consegue. Seus sindicatos nascem, sobretudo, no decurso de uma súbita explosão de grandes lutas. Mas contra os monopólios proprietários de empresas gigantescas, os sindicatos têm poucas chances de sucesso. Esses capitalistas todo-poderosos querem ser os mestres absolutos, e sua arrogância tolera somente o sindicato amarelo, quer dizer, as suas ordens. Posta esta restrição de parte e supondo que o sindicalismo esteja plenamente desenvolvido e controle toda a indústria, isso não significa que a exploração esteja abolida e o capitalismo suprimido. São somente o arbítrio do capitalismo isolado e os piores abusos de exploração que estão abolidos, e este estado de coisas corresponde também ao interesse dos outros capitalistas, protege-os contra toda a concorrência desleal e ao interesse do capitalismo em geral. O desenvolvimento do poder dos sindicatos permite uma normalização do capitalismo, uma certa norma de exploração é universalmente aceita e estabelecida. Uma norma para os salários que corresponde às exigências vitais mais modestas e tal que os trabalhadores, empurrados pela fome, não sejam conduzidos à revolta, é necessária para que a produção não se faça aos solavancos. Uma norma para os horários de trabalho, não esgotando de todo a vitalidade da classe operária, ainda que as reduções de horários sejam largamente compensadas pela aceleração da cadência e pela intensidade do esforço. É necessária ao capitalismo em si mesmo. É preciso ter em reserva uma classe operária utilizável pela exploração futura. Foi a classe operária que, com as suas lutas contra a mesquinhez e estreiteza de espírito da capacidade capitalista, contribuiu para estabelecer as condições de um capitalismo normal. Sem parar, deve bater-se para preservar este precário equilíbrio. Os sindicatos são os instrumentos destas lutas, por isso preenchem uma função indispensável no capitalismo. Alguns patrões menos espertos não compreendem isto,
Mas os seus chefes políticos mais avisados sabem muito bem que os sindicatos são um elemento essencial ao capitalismo e que sem esta força reguladora que são os sindicatos operários, o poder capitalista não seria completo. Finalmente, se bem que produzidos pelas lutas dos operários e mantidos vivos pelos seus esforços e sacrifícios, os sindicatos tornaram-se órgãos da sociedade capitalista. Mas com o desenvolvimento do capitalismo, as condições de exploração, pouco a pouco, tornaram-se favoráveis aos operários. O grande capital cresce, toma consciência da sua força e deseja ser sozinho o senhor. Os capitalistas aprenderam também o valor da forca que dá a associação. Organizam-se em sindicatos patronais. Em lugar da igualdade de forças, aparece uma nova forma de superioridade do capital. As greves são contrariadas pelo lockout, que esgota os fundos aos sindicatos. O dinheiro dos trabalhadores não pode rivalizar com o dinheiro dos capitalistas. Nas negociações sobre salários ou condições de trabalho, os sindicatos estão, mais do que nunca, em posição de inferioridade, porque devem temer ou tentar evitar as grandes lutas que esgotem as reservas e por isso mesmo põem em perigo a existência bem assente da organização e dos seus funcionários permanentes. Nas negociações, os delegados têm muitas vezes que aceitar uma degradação das condições de vida para evitar a luta. A seus olhos, é inevitável ceder. Escusado será dizer, compreendem que as condições mudaram e a força da sua organização na luta baixou relativamente. Do ponto de vista dos trabalhadores, não é absolutamente evidente que se deva aceitar, em silêncio, condições de trabalho e de vida mais duras. Os trabalhadores querem bater-se. Aparece então uma contradição. Os funcionários sindicais permanentes parecem possuir o bom senso por todos, sabem que os sindicatos estão em posição de fraqueza e que a luta terminará na derrota. Mas os trabalhadores sentem instintivamente que grandes forças permanecem escondidas sob as massas, se ao menos soubessem como pô-las em movimento e como servir-se delas. Compreendem bem que, cedendo, agora e sempre, verão a sua situação piorar e que esta degradação só pode ser evitada lutando. Surgem então conflitos entre os filiados dos sindicatos e os seus permanentes. Os sindicalizados protestam contra os novos níveis de salários, sempre favoráveis aos patrões. Os delegados defendem os acordos a que chegaram depois de longas e difíceis negociações e tentam fazê-los ratificar. Assim, devem por vezes servir de porta-voz dos interesses do capital contra os dos operários. E porque são os dirigentes influentes dos sindicatos e põem todo o peso do seu poder e autoridade de um lado bem determinado da balança, pode dizer-se que, nas suas mãos, os sindicatos se transformam em órgãos do capital. O crescimento do capital, o aumento do número de trabalhadores, a necessidade permanente deles de se associarem, transformaram os sindicatos em organizações gigantes, que exigem um estado maior cada vez maior de funcionários e dirigentes. Cria-se uma burocracia que executa o trabalho administrativo. Torna-se num poder que reina sobre os sindicalizados, porque todos os elementos de poder estão nas mãos de burocratas sindicais. Especialistas estes preparam e organizam todas as atividades, ocupam-se das finanças e dispõem do dinheiro em todas as ocasiões, publicam a prensa sindical, graças à qual podem difundir e impor as suas próprias ideias e pontos de vista pessoais aos restantes filiados. Instala-se uma democracia formal. Reunidos os membros dos sindicatos nas assembleias, os delegados eleitos pelos congressos devem tomar as decisões, exatamente como o povo decide da política por intermédio do Parlamento e do Estado. Mas as mesmas razões que fazem do Parlamento e do Governo os senhores do povo encontram-se nestes parlamentos do trabalho. A burocracia de especialistas oficiais, dominando todas as coisas, transforma-se numa espécie de governo sindical, reinando sobre os filiados assambarcados pelo seu trabalho e problemas cotidianos. Já não é a solidariedade, essa virtude proletária por excelência, mas a disciplina, a obediência às decisões que lhes é pedida. Surgem então divergências de pontos de vista e de opiniões sobre diversas questões. Crescem do mesmo modo que as diferenças de condições de vida. Insegurança de emprego para os trabalhadores sempre ameaçados pelas depressões e pelo desemprego, contrastando com a segurança necessária aos permanentes para uma boa gestão dos assuntos do sindicato. É tarefa e função do sindicalismo, ao unificar as lutas, fazer sair os trabalhadores da sua miséria e angústia e permitir-lhes conquistar e fazer reconhecer a sua condição de cidadãos e direitos a ele inerentes na sociedade capitalista. Deve defender os trabalhadores contra a exploração cada vez maior do grande capital. Mas hoje o grande capital transforma-se cada vez mais em poder monopólico de bancos, de trusts industriais e assim se reforça, daqui resulta que esta função primária do sindicalismo desapareceu. O seu poder tornou-se insignificante em relação ao formidável poder do capital. Os sindicatos são hoje organizações gigantes, que o lugar é reconhecido pela sociedade. A sua posição é regulamentada pela lei. Acordos que façam têm força legal para toda a indústria. Os seus chefes aspiram a fazer parte do poder que determina as condições de trabalho. Formam um aparelho graças ao qual o capitalismo monopolista impõe as suas condições à classe operária inteira.
Para o capital, doravante todo-poderoso, é mais vantajoso disfarçar a sua hegemonia sob formas democráticas e constitucionais do que a mostrá-la sob a forma direta e brutal de ditadura. As condições que lhe parecem convir aos operários serão respeitadas mais facilmente sob a forma de acordos concluídos com os sindicatos do que sob a forma de dictate imposto com arrogância. Para já, porque deixa aos operários a ilusão de serem os senhores dos seus próprios interesses, depois porque tudo o que liga os operários aos sindicatos, os organismos que eles próprios criaram, pelos quais fizeram tantos sacrifícios, travaram tantas lutas, dispensaram tanto entusiasmo, de todas as maneiras, o que lhes torna os sindicatos queridos ao seu coração é justamente o que os torna os trabalhadores dóceis à vontade dos seus senhores. Assim, as condições que vigoram hoje fizeram que, mais do que nunca, os sindicatos se transformassem em órgãos de dominação do capitalismo monopolista sobre a classe operária.